Bem-vinda, bem-vindo ao BTC Journal, seu programa de notícias de negócios comentadas e analisadas pela equipe da BTC. Meu nome é Gustavo Habib, eu sou instrutor de negociação e comunicação, e no episódio de hoje, dia 23 de setembro de 2021, falaremos sobre Kavak, Gol e Randon. A gente vai comentar bastante sobre o caso Evergrande, você vai entender tudo sobre esse imbróglio aí que o pessoal está comentando nessa última semana. Na parte de estratégia, comentaremos sobre Estrela Galícia e Coca-Cola, modelo de negócios da Toast, Walmart e parcerias para entregas com carros autônomos e também a House e sua estratégia junto a hotéis. Por fim, falando sobre IPOs, né, tem o possível IPO da CIET, lá fora o prospecto da Allbirds e aqui no Brasil Interplayers. E para falar sobre todos esses assuntos, estou com Mayara Rocon, instrutora de estratégia e marketing da BTC. Fala, Má, tudo bem? Oi, Habib, oi, Renato, olá a todos os ouvintes. É um prazer estar aqui com vocês mais uma semana. Muito bom, o prazer é sempre nosso. E com a gente também, Renato Aracaki, instrutor de finanças corporativas, valuation e estratégia da BTC. Fala, Renato. Fala, Mayara. Fala, Gustavo. Prazer imenso estar mais uma semana aqui no BTC Journal, né? Obrigado a todo mundo que está ouvindo e que está comentando bastante no YouTube, né? Hoje tem bastante notícia, mas como de costume, vou pegar aqui alguns comentários que até ajudaram a gente a montar uma pauta aqui no BTC Journal de hoje. Então, entrei lá no YouTube, deixe seu like, não esqueça. Se você quiser, eventualmente, que a gente comente sobre alguma empresa, deixa um comentário lá que a gente vê todos aqui e a gente monta a pauta a partir disso, perfeito? Então vamos lá, ó. Primeiro comentário aqui é do Marco Túlio Santos. Ele chegou antes do Tarcísio. O Tarcísio, não pode deixar, hein, meu? Então vamos lá, ó. Mais um journal espetacular. Gostaria muito que vocês fizessem uma análise mais profunda sobre a Estônia Co. Ô, Marco, muito obrigado pelo seu comentário. A gente, ano passado e esse ano, a gente falou muito sobre a Estônia, né? Então, eu vou pedir lá para o pessoal linkar ali no seu comentário todos os vídeos que a gente comentou sobre a Estônia. Eu lembro que a gente acompanha a Estônia aí há muito tempo, até pré-IPO. Então, acho que tem bastante coisa sobre a Estônia ali que pode te ajudar a você analisar essa empresa. E, obviamente, quando surgir, né, o resultado aí do terceiro trimestre da Estônia, fique tranquilo que a gente vai secar a empresa novamente ao seu pedido, tá? Segundo é o Tarcísio Ramos. Tarcísio, muito obrigado aí pela sua assiduidade, né? Passando por aqui e já dando o primeiro like e compartilhando com os amigos. Façam que nem o Tarcísio, compartilhe o conteúdo nosso aí com seus amigos. Excelente coletânea e análise das principais notícias da última semana. Parabéns, PTC. Obrigado de novo, Tarcísio, pela sua gentileza. E o Tarcísio, ele recomendou que a gente analise uma notícia que a gente vai falar aqui, tá? Então, essa daí vai ser bem interessante, que vai ser justamente ali da engarrafadora. E o João Vitor Prado, ele falou assim, aluno da turma 86 do GBP e ouvinte assíduo do BTC. Olha que legal, daqui a um mês eu vou começar a dar aula para a turma 86, se prepare, tá? Conteúdo excelente, como sempre. Gostaria de pedir para falarem sobre a Randon, a qual admiro muito. Abraços, né? Seu pedido, João Vitor, é uma ordem, está aqui na nossa pauta e a gente vai falar sobre essa grande empresa mesmo, né? E vamos para cima, né? Que tem bastante coisa para a gente falar. Pois é, você que está acompanhando a gente pelo BTC Cast, ouvindo a gente pelo podcast, não esqueça de recomendar para as pessoas que você acredita que esse conteúdo vai ajudar também. E se quiser, claro, como o Renato comentou, deixa um comentário lá no vídeo do YouTube. E se você estiver acompanhando pelo YouTube, não esquece de se inscrever no canal, ativar notificações e também curtir para dar aquela ajuda para a gente espalhar esse conteúdo. Bom, vamos lá, pessoal. Tem bastante coisa para hoje, só antes, né? Fazendo um pequeno lembrete aqui de que os cursos da BTC estão com inscrições abertas no nosso site, tá? O General Business Program, turmas para 2022, nosso curso de modelagem, o Excel Plus Business Program, e também o nosso curso Strategy and Finance Program. Dá uma olhada lá no site btcompany.com.br. Bom, vamos lá, pessoal. Começando então, que tem bastante coisa para hoje. Essa daqui eu queria que o Renato comentasse, curtinha aqui para comentar rapidamente, porque a gente já falou sobre essa empresa recentemente também. Forbes, plataforma de comércio de carros usados Kavak, recebe investimento de 700 milhões de dólares. Renato, então essa empresa está entrando mesmo com tudo, hein?
Pois é. Bom, eu não vou comentar sobre a empresa porque a gente já comentou em edições passadas, né? Então, empresa mexicana, tentando no Brasil, né? Focando ali na parte de seminovos. Essa notícia a gente trouxe por quê? Porque algumas semanas atrás a gente estava falando ali sobre a decisão do CAD em relação à fusão da Localiza com a Unidas. E aí uma das coisas, né, que estavam lá na regra ali para conseguir ter a aprovação da fusão era a venda de 20 mil carros ali, que eu tinha calculado mais ou menos ali em torno de uns 800, 900, dependendo do preço ali que eventualmente ia ser cobrado dos carros, 800 e 900 milhões de reais, né? E aí eu falei assim, bom, quem teria bala eventualmente para querer entrar nesse mercado, se a terceira ou a segunda, né, dependendo do nível de estratégia do negócio, dentro desse mercado de locação de carro, dado que ela acabou de receber 700 milhões de dólares e esse ano mesmo ela já tinha recebido 485 e tem um foco muito grande no crescimento da América Latina, quem sabe, eventualmente, a Kavak não vai ser a empresa que vai comprar aquela frota gigantesca ali da Unidas Localiza e vai começar a operar aqui já grande, como uma terceira, né, grande empresa de locação de carros aqui no Brasil. Pois é, né? O tempo é uma beleza, né? O pessoal tá lá querendo vender os carros e chega uma empresa com uma bala na agulha dessa para Localize Unidas. Olha só que maravilha, hein, pessoal? Calhou, muito bom. Legal, vamos continuar acompanhando a expansão da Kavak aqui no Brasil, hein? Vamos para a próxima notícia, também da Forbes. Gol refinancia 1,2 bilhão de reais de dívida de curto prazo. Renato, a gente já falou de aéreas aqui, né? Da Gol talvez faça um tempinho aí que a gente não fala, mas essa renegociação ela foi bem importante, né? Porque a estrutura de endividamento da Gol e das outras está realmente preocupante, hein? Sim, esse mercado, o setor aéreo, ele sofreu bastante, obviamente, com tudo que está acontecendo aí, né, com pandemia, etc. A princípio, o mercado interno doméstico está funcionando e está começando a acelerar, isso é bom para a Gol. E o internacional está dando sinais eventuais que vai também ter uma retomada, né? Estados Unidos aí reabriu suas fronteiras para os brasileiros vacinados aí a partir de novembro, etc. Então, eu acho que as perspectivas são boas, né? Só que, e outra coisa, até a Mayara me lembrou ali na prévia, que eles estão investindo também em novos negócios, né? Então, estão entrando ali nos VTOLs, etc. Então, uma empresa que está começando a olhar para frente aí, dado que o pior aí da crise já passou, a princípio, né? Uma das coisas que eles tinham que reestruturar era a estrutura de dívida deles, óbvio, né? Por quê? Porque eles estão com uma dívida líquida sobre EBITDA 10 vezes. 10 vezes dívida líquida sobre EBITDA, né? Olha como como a situação estava ruim mesmo para a Gol, assim, em termos de, né, financials. Eles tinham de ativo circulante no dia 30 do mês de junho, ou seja, no último dia do segundo trimestre, 2,5 bilhões de reais. Legal, isso são os ativos circulantes, ou seja, que ela consegue transformar em dinheiro em até 12 meses. Só que de passivo circulante, ela tinha 10 bilhões e meio. Tá? Então, 2 bilhões e meio contra 10 bilhões e meio, eu falo que é um índice de liquidez corrente horroroso, né? Muito próximo do Madeiro, né? Que está tentando fazer abertura de capital, aliás, né? Enfim, e aí o que eles fizeram? Eles tiveram que renegociar, né, as dívidas ali de curto prazo para jogar para longo prazo, eventualmente ganhar um pouco de respiro. Eles vão ter que renegociar também com né, as empresas de leasing, tá? Para conseguir ter um pouco mais de prazo aí para o pagamento, para conseguir reestruturar a operação. E parece que o mercado está voltando. Eu peguei os financials aqui, mas eu não vou entrar nos financials detalhados, mas olha como o mercado já está dando sinais ali de melhoria, né? Segundo trimestre do ano passado, eles estavam fazendo 57 voos por dia, que eu até acho bastante, né? Dentro do que aconteceu no segundo trimestre ali de 2020. Agora, eles estão fazendo 460 voos. Eles já estão indo para todas as localidades, todos os estados, né? Eles divulgaram isso no último balanço aí, nos últimos resultados. E, a princípio, agora vão começar a fazer todas as viagens internacionais também. Tá? Então, é interessante, né? A Gol tendo que fazer toda essa parte de reestruturação para ganhar um fôlego, pensando no futuro, eventualmente o mercado voltando. Então, bem interessante aí esse projeto. Vamos ver aí o que vai acontecer aí com a Gol aí nos próximos meses. Pois é, acompanharemos a Gol e também as demais empresas do setor que talvez não estejam tão melhores assim no índice de liquidez corrente, como o Renato comentou, né? Vamos lá, próxima notícia, pessoal. Eu peguei do Valor Econômico. Randon, tendência de alta para a indústria de reboques e caminhões deve favorecer a empresa, diz BTG. Bom, essa daqui é a pedidos, hein, Renato?
Vamos entender um pouquinho melhor da Randon, dos seus produtos, modelo de negócio e também os financials aí, que eu acho que tem coisa interessante para a gente pescar aqui de uma empresa que pouca gente conhece. Perfeito. Vamos lá. Primeiro contato que eu tive com a empresa foi quando eu trabalhei na Uzi Minas lá em 2009, né? Então, era um dos key accounts da empresa. Eu não atendia eles, eu atendia mais as montadoras, né? Mas eu sabia que eles eram grandes ali dentro da estrutura e que eventualmente eram bons negociadores, né? Que para o nosso lado era horroroso, né? E aí foi interessante nessa solicitação porque eu nunca tinha analisado de fato a Randon. A história da Randon é bem interessante. Ela começou com uma oficina mecânica em 1949, fundado pelos irmãos Randon, começando a fazer toda a parte de mecânica, né, que é a oficina tradicional, e um pouco de peças, principalmente focando em freio. E aí o que aconteceu? Foi crescendo o negócio, foi se expandindo, etc. Deu bastante, não foi sorte, né, mas foi pegando uma tendência. O modal rodoviário no Brasil, ele sempre foi o principal, né? Então a gente sempre foi muito ineficiente, né, na diversificação do nosso modal. Então o rodoviário sempre foi, né, o carro-chefe aí dentro desse setor. E, obviamente, a Randon, posicionada, desenvolvendo produtos para esse setor, cresceu bastante, principalmente lá na década de 70, né, com o crescimento econômico aqui do Brasil. E o IPO, né, da empresa foi em 1974, né? Então, uma empresa aí que tem capital aberto já faz bastante tempo. Atualmente, eles têm 13.638 funcionários, foi fundado lá em Caxias do Sul, e tem um market capitalization aí de 4,4 bi. Eles têm plantas produtivas no Brasil, parques industriais, né, que eles chamam, Estados Unidos, Índia, China, e na América Latina tem no Peru e na Argentina. Então não é uma empresa pequena, é uma empresa gigantesca. E vem crescendo bastante. Eles trabalham com três segmentos: montadoras, autopeças e serviços. Eles têm uma marca muito forte no mercado de autopeças ali, que se chama Fras-le, que também era cliente ali da Uzi Minas, etc., e também representava bastante ali dentro do portfólio, né, de produtos da empresa. Semi-reboque, o produto principal deles, representa 36%, e aí depois toda a venda é pulverizada em um monte de peças que eles fornecem para o mercado, isso é interessante. Exportação, 38% das exportações é para o Mercosul, e 33,4% é mercado norte-americano. Então, você vê que é uma empresa diversificada, etc., também na parte de receita e regiões de atuação. Que mais aqui, ó? Eles trabalham no mercado bem competitivo. Eles divulgaram, né, que eles têm um market share de 32,5%. Eles são líderes de mercado. A segunda é aquela Facchini, que a gente vê também, né? A gente vê caminhões Randon, né, com aquela plaquinha Randon, e a Facchini, que é a segunda. E aí depois é pulverizado esse mercado em vários outros players, né? As receitas, e aí isso que me impressionou bastante, qual que é o tamanho da empresa? Eu peguei aqui os financials do primeiro semestre de 2021 e parece que o ano de 2021, de fato, assim como diz a notícia, está sendo um ano muito bom aí para a Randon. A receita líquida da empresa foi de 4 bilhões de reais, contra 2,100 bilhões no do primeiro semestre do ano passado, ou seja, um crescimento de quase 92%. Tá? Eles têm uma margem bruta aí de 25,7%, que é bom, né, em relação, e aumentou, né, em relação ao primeiro semestre do ano passado, que foi 21,6%, e tem uma margem EBITDA de 16,7% contra 12%. Só que o que mais me impressionou na empresa não foi nem isso, foi o ROIC, Return on Invested Capital, né? Quanto que você consegue gerar de lucro operacional em relação ao capital operacional da companhia. Esse ROIC aqui era 7% no primeiro semestre do ano passado, está em 18,2%. Então é um belo negócio, agrega bastante valor aí para a empresa, né, em termos de valor econômico. Consequentemente, esse negócio está com as ações ali em subida aí, então tá sendo uma boa alternativa aí para os investidores, né? E aí eu dei uma olhada na composição do custo, né, do que eles vendem, e aí eu entendi por que eles batiam bastante na Uzi Minas, né, quando a gente fornecia aço para eles. 76% do custo total é matéria-prima, né? E aí mão de obra é 11%, e aí tem todos os outros ali. Então, 76% do custo do negócio é matéria-prima. Como a gente sabe que está tendo uma corrida de commodities, apesar que agora está dando aquela desacelerada forte, eu acredito que o custo deve ter subido bastante aí nesses últimos 12 meses, eventualmente agora com a queda das commodities metálicas, quem sabe eventualmente esse negócio pode estar com um potencial de lucratividade um pouco maior, desde que, obviamente, o mercado continue crescendo. Então,
Basicamente, essa, a Randon, ela está com um nível de endividamento controlado, 1,4, né? Então está bem tranquilo, diferente dos 10, né, da Gol. Depois que você fala que a Gol tem 10, né? 1,4 parece quase nada, né? Então é uma empresa muito bem gerida, né? Ela vem, né, com um segmento muito importante e se a economia voltar, as perspectivas são muito boas aí para a Randon. Então fica aí como uma alternativa aí de análise de empresa, caso vocês queiram ver uma empresa já, né, há bastante tempo no mercado, e eventualmente até como uma opção de investimento aí para quem investe em ações. Randon, deem uma analisada forte, porque é uma empresa muito boa. Pois é, e economia real, com capital aberto desde a década de 70, né? Então já é uma empresa bastante consolidada, né? Muito legal e obrigado, pessoal. Continuem pedindo aí as empresas, dando as ideias para a gente, porque isso nos ajuda muito. Bom, vamos seguir. Próxima notícia aqui, vamos falar do grande caso dessa semana, hein, pessoal? O caso Evergrande. A gente pegou uma notícia do Neofeed, apesar de ter várias, né, pessoal? Só abrir o noticiário, vocês vão achar alguma coisa sobre a empresa. Aqui o título é: a Evergrande é um novo Lehman Brothers? Então já teve gente aí colocando aí algumas semelhanças entre o caso da crise do subprime de 2008 e este caso atual. E aí eu queria saber, Renato, o que que você acha, né? Como é que você vê? E vamos tentar entender um pouco do que é a Evergrande e como que ela está nessa situação, vamos dizer, difícil. Legal. Bom, quem tem aula ali no GVP, acho que foi a turma, eu não lembro se foi a turma 90, 91, não lembro direito, mas eu comentei um pouco sobre esse caso, né? Acho que há 2 semanas atrás, até falei assim, ó, galera, toma cuidado aí, que eventualmente esse negócio pode dar algum problema, né? E aparentemente deu. Evergrande é a segunda maior construtora lá da China, e só para vocês terem uma ideia dos números, né? Eles têm 1.000 fornecedores locais, 1,6 milhões de clientes e tem 200 mil funcionários próprios, né? E aí, se você for pegar a cadeia como um todo, né, que a construção civil ela tem, né, uma cadeia muito longa, 3,8 milhões de pessoas, né? Tudo bem que na China é tudo bilhão, né? Então não faz nem cócega, né? Mas é uma quantidade imensa aí de pessoas impactadas aí direta ou indiretamente pela empresa. O que aconteceu? Aconteceu o que aconteceu, né, lá na China, o famoso boom imobiliário. Os chineses, eles têm um mercado financeiro bem desenvolvido, mas não tem tantas opções assim que nem o mundo ocidental. Então, o chinês, de uma forma bem conservadora, ele gosta de investir bastante em imóvel. E aí, a economia crescendo, a galera começando a acumular um pouco de riqueza, né? Como todo mundo começou a investir em imóvel. E aí, o que acontece quando todo mundo começa a investir em imóvel? Começa a se criar a famosa bolha imobiliária, que foi o que aconteceu lá nos Estados Unidos. Só para vocês terem uma ideia, eles fizeram uma pesquisa e falaram que 80% dos imóveis que são vendidos lá na China, eles são vendidos para pessoas que já têm um imóvel. Ou seja, é o segundo, terceiro, ou seja, eles colocam lá em tijolo e eles acreditam que isso eventualmente vai valorizar, que consequentemente vai funcionar como uma reserva de capital e um investimento de fato. Então, tudo isso, ele mostra o quê? Que se a Evergrande, que está com 300 bilhões de dólares de dívida, né, será que ela vai ser resgatada pelo governo chinês? Aí essa que foi a dúvida que surgiu na semana passada. Eles começaram a falar que não estavam com muito dinheiro ali para conseguir honrar os compromissos de curto prazo. E aí deu um medo desgraçado aí no mercado. Por quê? Porque com 300 bilhões de dólares de dívida, tem um monte de banco internacional que eventualmente emprestou dinheiro para a Evergrande. E vocês sabem como funciona o mercado financeiro, né? O mercado financeiro é assim, né? Você empresta um dinheiro para uma empresa, já pega esse empréstimo, coloca como garantia de algum outro produto financeiro que você vende para alguém, e esse alguém vai pegar esse produto financeiro, vai reempacotar e vai vender para outra pessoa, e aí começa a contaminar o mercado como um todo. Como é difícil você lastrear, né, todas as amarrações que essa dívida tem no mercado financeiro, o pessoal ficou com medo e aí na segunda-feira a bolsa deu aquela despencada, né? Só que o que aconteceu hoje, a princípio, quinta-feira, a empresa falou que ela vai honrar os compromissos de curto prazo, né, principalmente com as dívidas. E aí já deu aquela aliviada no mercado, ufa, né? Não vai quebrar aí, né? E não vai dar calote, né? Outra coisa que deixou o mercado bem aliviado é que o governo chinês já falou que vai injetar mais 20 bilhões ali de dólares no mercado como um todo para ajudar na liquidez. E que o pessoal vem esperando é que a China não vai deixar essa empresa quebrar. Por que ela não vai deixar ela quebrar? Primeiro, por causa desse monte de amarração de empregos, etc., e pelo fato do próprio chinês ele investir em imóveis. Se você deixa uma empresa dessa quebrar,
né, você vai causar aí um problema na economia da China. E isso é um problema, né, porque vai causar caos social, etc. Eles gostam de controlar bem a economia lá. Então, provavelmente, o que vai acontecer? Na minha visão, eles vão ou facilitar uma aquisição, uma fusão com alguma outra empresa, ou eventualmente vão estatizar. Tá? Não é muito assim, né, provável que isso ocorra, mas eventualmente pode acontecer. E isso daí é interessante. Por quê? Porque isso daí ele deixa um alerta principalmente para os investidores que investem em empresas chinesas. Por quê? Porque como o governo chinês demorou muito para falar que eventualmente ia fazer alguma ajuda, ainda não está oficial isso, né? Todo mundo tinha aquela cabeça, né, de transporte de risco, né? Fala assim, estou emprestando para uma empresa chinesa, mas se der algum problema, o governo chinês ele vai honrar. Então, na verdade, você está cobrando juros de uma empresa com risco China, né? Como o risco China é baixo, tá? Então, a princípio, você teria altas rentabilidades emprestando dinheiro para as empresas chinesas. Só que se o governo chinês começa a não querer ajudar as empresas que estão em dificuldade, aí você começa a tomar o risco, né, da própria empresa. E aí começa a ficar não muito atrativo você, eventualmente, emprestar dinheiro para essas empresas. Então, tudo isso, né, foi o que, né, aconteceu aí nessas últimas 2 semanas de grandes discussões no mundo inteiro, né, do que está acontecendo. Que tem um boom imobiliário lá na China é fato. É só entrar no YouTube e ver lá um monte de imóvel lá vazio, etc., a galera derrubando prédio, etc. Então, isso daí é normal, né? Isso daí a gente já sabe que vai acontecer, o pessoal só tem dúvida de quando que a bolha vai estourar. Essa é a primeira coisa. E a China, ela tem um segundo problema. Qual que é o segundo problema? Eles estão desacelerando a economia, né? Então, eles tiveram um crescimento muito forte nesses últimos anos, só que, eventualmente, eles estão tentando fazer a desaceleração de uma forma controlada, né? E eles têm um problema grande, que a gente estava conversando aqui antes, né? Que é o problema de natalidade, né? Eles ficaram por muito tempo com aquela política do filho único, o que fez as famílias priorizarem homens, né? E atualmente, né, eles já tiraram essa restrição, só que a quantidade de chineses, né, nascendo ali, ele não é automático, assim, não é você tirar a restrição que vai começando a nascer um monte de chinês, né? Mesmo porque agora tem menos mulher do que homem, e as mulheres também estão com um nível de aquisição, um nível, né, social já bem estabelecido. Quem acha que elas querem eventualmente casar e ter filho, né? Essa é a primeira coisa. E são poucas ainda, né? Então, aquela brincadeira que a gente comentou aqui, né? Quando você tem 20 mulheres e um homem, você consegue fazer 20 filhos ao mesmo tempo, né? Agora, quando você tem uma mulher e 20 homens, né? Você não consegue fazer 20 filhos ao mesmo tempo. Então, o que a China está fazendo, né? Ela está dando uma desacelerada no crescimento econômico, primeira coisa, né? Está tentando resolver esse problema da população, que está em declínio, beleza? Índices de natalidade estão começando a ficar ruins lá para eles. E eles estão começando a ter um controle muito forte das empresas. A gente viu, né? Acho que até o próprio Gustavo, o Habib já tinha analisado com a Mayara, o controle, né, que o governo atual está fazendo com as empresas, né? Então, a Alipay, né, já foi, né, já interferiram lá na Alipay, um monte de outras empresas também estão sofrendo interferência estatal. Atualmente, investir na China não é um negócio tão atrativo assim, se eventualmente você colocar esse componente dentro da sua análise, né? E é muito diferente, obviamente, do mercado norte-americano, né? Porque o mercado norte-americano ele é muito grande, assim como o da China, só que ele tem muito mais amarração do que o mercado chinês. Então, é consenso aí dos analistas que se acontecer alguma coisa com a Evergrande, o nível de contaminação do mercado global vai ser relativamente baixo, né? Então, fiquem tranquilos a princípio, tá? Só estou transmitindo o que os analistas estão falando. Não vai acontecer nada parecido com o Lehman Brothers, mas vai sofrer um pouco a economia, né, da China como um todo. Vamos acompanhar aí esse nos próximos capítulos. Se eles pagarem aí a dívida de hoje, né, quem sabe aí o governo chinês não vai eventualmente, né, dar aquela ajudinha ali também para reestruturar essa dívida gigantesca que a empresa tem. Pois é, muito importante. A gente tem falado, né, sobre vários setores que estão passando por transformações na China, né, principalmente o setor de educação e de saúde, mais recentemente, né, com alta intervenção. E agora também a possibilidade de que haja uma forte intervenção no setor imobiliário é muito grande. O que é importante para você que está ouvindo, né, acompanhando a gente, é que a gente deve analisar a China de uma perspectiva um pouco diferente que a gente analisa boa parte do Ocidente, né? Principalmente aí quando a gente fala do capitalismo central, né? Europa Ocidental e Estados Unidos, basicamente. A China funciona, tem uma política econômica um pouco diferente
e a gente tem que levar isso em consideração. E boa parte da dívida da Evergrande está em moeda local, né? Está em yuan, está lá na China, tem toda a parte da conta de capitais deles e tal, mas existe a possibilidade de dar um leve calote aí nos investidores de fora, o que seria resultado, teria como resultado isso que o Renato acabou de falar, nessa contaminação. Isso é muito importante, né? Vamos acompanhar e ver o que acontece. Essa semana já devemos ter novidades, quem sabe a gente comenta no próximo BTC Journal. Mas vamos seguir hoje, ainda tem bastante notícia para comentar, né? Vamos falar um pouquinho sobre estratégias, né? E aqui eu queria começar com uma notícia do Brasil Journal, e o título é: depois da Teresópolis, Coca-Cola coloca Estrela Galícia no portfólio. Só o começo? Renato, o que é essa estratégia da Coca-Cola de investir em cerveja agora, hein? Pois é, a gente já está acompanhando essa estratégia, que é uma estratégia de recomposição de portfólio, depois que eles já tiveram ali a quebra, não a quebra, mas eles sabem que vai acabar o contrato ali com a distribuição da Heineken, eles precisam colocar ali um pouco de produtos ali para usufruir ali da estrutura que já está montada. Legal. Aparentemente, entrar no mercado de cerveja é uma estratégia aí das engarrafadoras. A gente analisou, acho que umas 3 ou 4 semanas atrás, a Teresópolis, e agora eles colocaram mais uma cerveja no portfólio, que é essa Estrela Galícia. Só que essa daí é um pouco interessante, por quê? Porque a Estrela Galícia é uma cerveja espanhola, e a empresa, como um todo, ela já tentou entrar no Brasil 2 vezes. Ela anunciou em 2017 interesse, em 2018 também, mas nunca concretizou aí, ó, a construção de uma fábrica, etc., para conseguir eventualmente atuar, não é, de uma forma mais local aqui no Brasil. Agora, com esse contrato de 12 anos que eles fecharam aí com a engarrafadora da Coca, agora vai dar mais segurança, né, no duration aí do contrato, para você fazer um investimento numa fábrica e eventualmente você ter a distribuição garantida, né? E aí você, com ganho de escala, curva de experiência, você vai diluindo o custo e eventualmente você começa a ser bastante competitivo aqui no mercado. Isso é bom, porque aí vai aumentar bastante a competição. Isso é ruim, obviamente, no médio e longo prazo. Para quem? Para a Heineken, obviamente, né, que já é grande, e para a Ambev, que é a líder de mercado. Mas ainda está bem incipiente a construção desse portfólio. Vamos ver aí se, primeiro, né, se concretiza esse investimento que a Estrela Galícia vai fazer no Brasil. A princípio, tem a cidade de Araraquara, que é uma das candidatas a receber esse investimento. Vamos ver, isso é bom para o Brasil, tá? E, eventualmente, os próximos movimentos aí que a engarrafadora da Coca e a Coca como um todo vão construir, né? Como que eles vão fazer para construir esse portfólio para competir de igual para igual com as grandes de mercado. Muito bom. Vamos acompanhar esse movimento aí novo da Coca-Cola, né? E a Estrela Galícia, bom, eu até gosto, viu, Renato, dessa cerveja aí. Eu sei que você não consome, mas é legal que você analisa com uma visão em perspectiva esse mercado, né? Sem a paixão, né? Mas eu, enfim, não sou apaixonado por essa cerveja, mas ela tem suas qualidades, vamos dizer assim. Bom, vamos lá para a próxima notícia, aqui falando também no Brasil Journal. O título é Toast, o SaaS dos restaurantes vale 20 bilhões de dólares em IPO. Renato, um IPO no segmento de restaurantes, né, com um modelo um pouco diferente, que pode influenciar alguma coisa aqui no Brasil também, quem sabe, né? Vamos entender um pouquinho do que é essa empresa, o que ela faz e como que deu esse valor exorbitante. Legal. Essa notícia é extremamente interessante, por quê? Né? Porque a gente vê uma empresa brasileira fazendo exatamente esse mesmo movimento, tá? Que é o iFood, mas depois a gente entra nesse detalhe, tá? A Toast, ela foi fundada em 2011, desenvolvendo um sistema SaaS, né, então na nuvem, de gestão de restaurantes lá nos Estados Unidos. Legal. E é um mercado gigantesco. Tá? No prospecto da abertura de capital deles, mostra que nos Estados Unidos, dados do prospecto, tem 860 mil restaurantes. Então, assim, o addressable market é gigantesco. Então, eles começaram ali com software de gestão. Então, o restaurante pode contratar o software e, eventualmente, vai ter toda a parte do caixa, a parte de gestão dos pratos na cozinha, etc. Ou seja, vai tentar aumentar a eficiência ali do restaurante. Isso é bom, legal. Eles também falam que a user interface é muito simples, o que ajuda também os processos internos dos próprios empregados. Então, os próprios empregados, eventualmente, do restaurante também ficam muito felizes. E os clientes também, porque se você aumenta a eficiência, né, do pedido, na cozinha, etc., na entrega ali do prato, de forma coordenada, também isso traz uma facilidade aí, um benefício aí para o cliente. Então, eles falam que eles ajudam aí nas 3 pontas, né, no restaurante, nos
nos funcionários e nos clientes. Legal, tá? Só que qual que é a coisa mais interessante? A coisa mais interessante foi o processo de diversificação que esse software recebeu nesses últimos anos, né? Por quê? Porque começou com software de gestão, aí eles entraram com meio de pagamento. E é interessante isso por quê? Porque lá nos Estados Unidos tem aquela grande empresa, a Square, né, que está crescendo bastante, etc., em meio de pagamento, e eles começaram a abocanhar um pouco de mercado deles justamente por estratégia de verticalização. Eles começaram a ter lá toda a parte do software e a integrar no meio de pagamento, que para o restaurante é ótimo, né? Porque ele já não precisa se preocupar com isso. E, obviamente, quando você tem o fluxo financeiro dos restaurantes, o que você acha que você vai fazer, né? Você vai começar a desenvolver um monte de produto financeiro, né? Antecipação de recebível, porque capital de giro, geralmente restaurante, principalmente aqueles pequenos, não é aquele primor, né, em gestão de capital de giro, etc. E ainda começaram a fazer toda a parte de user interface, o analytics, né? Que é a parte de plataforma, né? A parte de serviços que eles financiam. Legal. Por que essa notícia é interessante? Porque ano passado eles tomaram um calor violento, né? Qual que foi o calor? A princípio, né? O calor foi porque os restaurantes fecharam, né? Então, se os restaurantes fecham, eventualmente, você sofre um pouco com isso. Só qual que foi o benefício? O benefício foi os produtos financeiros, né? A gente viu ano passado que um monte de empresa que tinha caixa, principalmente quando tinha franqueado, etc., começou a usar o caixa, né, como se fosse uma fonte de financiamento, né, para as empresas. Então, a gente viu lá a Hering, a Arezzo, eventualmente, um monte de empresa ali ajudando aí os franqueados dentro desse negócio. A Toast ela já tinha essa operação de produtos financeiros. Então, o que você acha que aconteceu, né, com o resultado financeiro do negócio? Foi lá para a Casa do Chapéu. Então, eu peguei aqui os financials desse negócio, só para a gente ver o tamanho dele. Tá? Então, ó, o tamanho dele é o seguinte: ó, em 2019, eles tiveram uma receita de 665 milhões de dólares. E ano passado, eles tiveram uma receita de 823, com todos os problemas que a gente viu nesse setor. Tá? Então, e o que é o carro-chefe deles? O carro-chefe é a parte de soluções financeiras. Então, ó, só para vocês terem uma ideia, dos 823 milhões, 100 milhões é a assinatura do software deles. Legal. Então, o software deles é 100 milhões, né? Os produtos financeiros, 644 milhões de receita. Tá? Aí eles vendem hardware também, as maquininhas lá do POS, etc., que deu 64 milhões. E aí o resto é serviços profissionais, né? Que provavelmente deve ser alguma consultoria que eles fazem, né? Então, o grosso da receita deles hoje é o quê? Produto financeiro, meio de pagamento e, eventualmente, né, os produtos financeiros de antecipação de capital de giro, etc. Né? Bom, só que como toda empresa que tem esse valuation astronômico aí de 20 bilhões, obviamente a empresa dá prejuízo, né? Então a empresa deu um prejuízo de 250 milhões de dólares ano passado. Fiquei impressionado com o prejuízo acumulado que eles têm. Prejuízo acumulado deles, 850 milhões. Só que aquele negócio, né? Quanto mais prejuízo você mostra, né? Mais exponencial, eventualmente, a empresa é, né? Então, eles receberam um aporte de capital ano passado para dar aquele respiro e foram para a abertura de capital. Eles tinham lá uma rodada de investimento ali em torno de 8 bilhões, fizeram abertura de capital em 20 bilhões, né? Então, um negócio bem interessante aí, né? Uns múltiplos bem altos aí. Vamos ver como que essa empresa ela vai se comportar depois, né? Agora com bastante dinheiro no caixa. Mas o que eu queria colocar aqui, né, nessa análise é o seguinte: eu falo que o iFood, né, apesar de a gente conhecer, tem, né, entrevista com o Diego Barreto ali, né, lá no BTC Cash, etc. Eu acho que faz muito sentido vocês verem essa entrevista, porque o Diego é uma pessoa sensacional em termos de financeiro e estratégia. O iFood, ele está em dois segmentos que eu acho que são segmentos que estão sendo muito buscados ali pelos investidores, dado, né, esse sucesso da abertura de capital. Primeiro é delivery. Tá? Então a gente viu o Uber, por exemplo, mudando toda a sua estratégia para delivery, e eles anunciaram que eventualmente vão ficar com o EBITDA zerado ou positivo esse próximo trimestre. Né? Então, aparentemente, o delivery está dando resultado. Legal, essa é a primeira coisa. Então, iFood, delivery de comida. Perfeito. Qual que é a segunda alavanca deles? A segunda alavanca deles é desenvolvimento tecnológico. O iFood ele tem também um sistema de gestão de restaurantes, e eu não sei se eventualmente vocês que estão ouvindo já foram em algum restaurante, onde você pega o cardápio todo pelo app do iFood, você faz o pedido lá como se estivesse fazendo um pedido no iFood, e a comida vem, né, na sua mesa. Tá? Então, é todo integrado ali na gestão do restaurante também. E o iFood, então, ele tem um pezinho aí nesse mercado que o Toast tem, que saiu num valuation absurdamente alto. Então, junta esses dois, né, a parte de delivery com a parte de sistema, pô, quando esses caras forem para abertura de capital, eu acho que vai ser uma bela abertura de capital.
E aí recomendo, obviamente, não fazer aqui no Brasil, mas lá na Nasdaq, né? Que é onde o pessoal está comprando e pagando os múltiplos mais altos aí desse mercado. Enfim, né? É uma análise aí 360 dessa empresa, mas tentando linkar um pouco com a estratégia do próprio iFood aqui no Brasil. Pois é, a Nasdaq é como se fosse, né, um parque de diversões do investidor, né, Renato? É impressionante, né? Você vai lá, prejuízo exorbitante, o negócio se torna gigantesco, né? Daqui 10 ou 15 anos vamos ver o que acontece, né? Porém, muito interessante e ligado com isso que você falou, Renato, tanto desses dois modelos de negócio, mas também da parte de meios de pagamento e produtos financeiros, já faço convite para você que entrou agora, né, caindo de paraquedas. Na semana passada, a gente falou sobre uma empresa que executa esses projetos de viabilizar produtos financeiros por empresas do setor não financeiro, que é a Capitalis, né? E ela também está buscando o seu IPO. Então dá uma olhada lá na semana passada, se você não viu, acompanha, está muito relacionado a esse tema também. Bom, vamos lá para a próxima notícia, né? Que eu vou pedir ajuda da Maiara, né? Que até agora também estava aqui só acompanhando. Peguei aqui da Exame. O Walmart faz parceria com Ford e Argo para entregas sem motorista. Então, parece que o Walmart também, né, assim como todas as outras empresas do segmento de varejo e e-commerce, né, tá dando uma bela investida no segmento de logística, hein, Mar? Como é que tá esse negócio? Então, o Walmart tá ali querendo de qualquer jeito entrar na entrega sem motorista, né? Então, para já começar esse ano ainda, testes em 3 cidades lá nos Estados Unidos, eles fizeram essa parceria com a Ford e com a Argo AI. A Ford vai entrar com o modelo híbrido Escape e a Argo, que é uma startup de direção autônoma, entra, claro, com a tecnologia de direção autônoma. E, né, por uma questão de que a logística sempre foi algo core no Walmart, de que as entregas já são um mercado grande e que está em expansão, né? Então, as compras online estão aumentando, seja como tendência, seja como forcinha que a pandemia deu, né? É um mercado que está crescendo sempre. Então, o Walmart quer entrar de qualquer jeito, como eu comentei. Não é só essa parceria que ele fez, ele já tem ali 4 parcerias acontecendo. Então, ele fez parceria com a Cruise, que é da GM, já tinha feito parceria também com a Waymo, que é da Alphabet, né, do Google ali, né, o braço de carro autônomo do Google, e com a Nuro e a GAT, que são empresas de entrega autônoma. Então, assim, vai ter entrega autônoma pelo Walmart, né? Por qual parceria vai chegar primeiro ou vai chegar melhor, a gente ainda não sabe, mas com certeza eles vão entrar nesse mercado. E isso tange bastante o que a gente fala nas aulas de estratégia, e um tema que a gente fala muito aqui, né, sobre essas parcerias estratégicas, que né, foca ali no que você é bom em fazer, no seu foco estratégico, né? E se for para você sair muito desse foco, traz um parceiro que aí vai ser muito bom em fazer isso, né? Então, uma parceria aqui com 3 empresas para poder chegar mais longe juntas. Muito bom. E, de fato, a gente fala bastante sobre parcerias porque é um tipo de modelo, né? E são várias formas de parceria que as empresas podem fazer para fortalecer esse modelo de negócio. A próxima notícia também fala sobre parcerias para fortalecer o modelo de negócio. Eu peguei do Neofeed aqui e o título é o seguinte: Tudo junto e misturado. House agora bate de frente com Loft, Airbnb e Booking. Mas a gente já falou da House no passado, né? Quando ela tentou fazer lá o seu IPO, né? Os investidores não tiveram tanto apetite, a gente avaliou no detalhe, né, o prospecto, então dá uma olhada no histórico, faz um tempinho, mas vale a pena. E agora ela fez algumas mudanças, quem sabe no futuro tenta de novo. O que aconteceu com a House? No que essas mudanças consistem, hein, Má? Boa, então vamos lá entender, né? A gente já falou da House aqui antes, é uma plataforma de aluguel de moradia ali, que começou com uma ideia de gerenciar imóveis da Vitacom ou investidores que compravam imóveis da Vitacom. Só que agora, com a pandemia, ela se viu obrigada a mudar o modelo de negócios e começou a fazer moradia por assinatura por períodos um pouco maiores, né? E aí eles falaram que isso nasceu como uma necessidade, mas depois abriu uma porta para um potencial de mercado. Então, uma parceria que eles começaram a fazer aqui foi com hotéis, porque os hotéis normalmente já têm quartos ociosos, né? Eles falaram que pré-pandemia essa média de ociosidade nos hotéis era de 40%.
E aí, agora, com a pandemia, claro, aumentou, né? Então, eles pegam esses quartos ociosos dos hotéis e abrem para locação de até 6 meses. E eles já conseguiram fazer parceria com redes como Atlântica, Blue Tree, Hilton daqui de São Paulo. E aí, eles têm já ali no banco quase 100 mil quartos disponíveis. Eles abriram isso porque agora, com pandemia, né, o home office trouxe uma oportunidade de a gente morar onde a gente quiser, né? Então, você pode fazer home office de casa ou você pode fazer home office de um hotel com uma super infraestrutura e vista para a praia, né? E aí, se você fosse simplesmente fazer a reserva num resort, normalmente você ia pagar muito caro pela diária. Quando você faz pela house, você consegue pagar uma tarifa menor porque você está ali alugando por meses, né? E aí, com essa parceria, eles ganham uma comissão de 10% em cima do que for locado pelo hotel. Eles também, né, conseguiram fazer expansão para outras cidades, fizeram parceria com outras incorporadoras, numa espécie de serviço de franquia, entraram em quartos não só de hotéis, mas também de pousadas e de apartamentos que antes estavam disponíveis só no Airbnb. Então, comparando com quem eles eram um ano atrás, que eles estavam focados na Vitacom e só São Paulo e Rio, hoje eles estão ali em 80 cidades e têm parceria com várias outras incorporadoras e hotéis. Eles também estão lançando agora a House Vendas, que é para comercializar exatamente esses apartamentos. Então, a intenção é, você vende apartamento, ganha uma comissão sobre a venda e depois deixa ele disponibilizado ali para alocação por assinatura com esse novo investidor que fez a compra. Então, eles esperam que nos próximos 12 meses, 19 mil unidades ficarão prontas para venda, e eles esperam conseguir vender 10 a 20% dessas unidades aí no mercado. Vamos ver se realmente acontece, né? Que é um plano ambicioso. E aí, como você falou, Habib, tem muito concorrente nesse mercado, né? Então, eles estão entrando aí no mercado de Booking, mercado de Airbnb. A Loft já tem um braço de assinatura de longa temporada, que é a Noma, Nomá. Também tem a Casai, que é uma mexicana que entrou no Brasil agora em maio e chegou com o bolso cheio, que ela já recebeu aí em acumulados de aporte 53 milhões de dólares. A JFL, outra incorporadora, criou o braço JFL Living, né? E assim, fora que eles estão entrando ali com a House Vendas, né? Entrando em mercado de imobiliária, de quinto andar e assim vai. Então, assim, não é um oceano azul, é um mercado bem difícil ali para brigar, mas eles estão bem otimistas de que não vai ser tão difícil assim. Eles também comentam que esse modelo é um modelo não só super bom, que abriu essa oportunidade para eles, mas que é muito fácil de ser replicado e já falam ali de ida a outros países. Vamos ver, né? Eles estão com um histórico aí de pouco investimento até. Lá em 2019, eles colocaram 50 milhões de reais no investimento. Ano passado, eles tentaram fazer um IPO que não deu muito certo, não teve muita aderência no mercado, então não chegou a entrar mais dinheiro ali. Mas eles querem, no ano que vem, fazer uma nova rodada de captação para poder dar uma engordada ali no caixa e poder crescer mais. Pois é, a gente precisa acompanhar bem esse mercado. Eu fico até bastante curioso. A gente fala bastante isso no outro programa aqui do BTC Cast, que é o BTC Money, sobre taxas de juros e mercado imobiliário, né? E essa diversificação entre vendas e aluguel acaba sendo interessante nessa variação doida que a gente tem de taxas de juros, inclusive, né? Hoje é dia 23 de setembro. Ontem teve reunião do pessoal do Copom, que se reúne a cada 45 dias, né, para trabalhar aí a cada 45 dias, que maravilha, para aumentar a nossa taxa básica de juros, né, de 5,25% para 6,25%. Né? O pessoal do mercado financeiro, que não gosta de termos fáceis, chama de 100 BPS, isso aí, mas é um ponto percentual, né? Vamos facilitar a vida, né, pessoal? Bom, muito bom, e a gente vai acompanhando tanto a House como as outras empresas do segmento imobiliário, que é bem relevante. Vamos lá para agora o último bloco do nosso BTC Journal de hoje, falando sobre IPOs, né? Esse daqui é uma empresa interessante que eu quero que a Mayara comente. Eu peguei uma notícia do Neofeed. CIT protocola pedido de IPO e busca 200 milhões de dólares na Nasdaq. Mas o que é essa empresa? Do que se trata? Conta um pouquinho para a gente.
Olha, adorei ver um pouquinho sobre a história da CIT, porque ela não só é uma empresa brasileira de tecnologia, como ela foi fundada por 3 recém-formados da Unicamp. Para quem não sabe, eu sou da Unicamp com muito orgulho, né? Então, eles formaram a empresa lá em 95, em Campinas, né? E a história da empresa foi evoluindo junto com a história da internet, porque ela foi bem precursora ali, né? Querendo fazer software por encomenda, foi uma das primeiras empresas brasileiras com essa ideia, né? E aí foi crescendo conforme as empresas foram adotando essa conectividade, a parte digital, ou foram obrigadas a ir adotando, né? Lá em 2005, eles foram para os Estados Unidos e conseguiram clientes como o Yahoo, por exemplo, que na época era a nata da nata, né? Empresa de tecnologia, né? E hoje eles atuam com um posicionamento um pouco mais para frente ali na cadeia, né? Fazendo uma consultoria mais estratégica para ajudar empresas a fazer transformação digital. Então, por exemplo, a Coca-Cola, que é um cliente já de muitos anos deles, conseguiram, com a ajuda da CIT, diminuir o tempo de lançamento da linha de sucos deles aqui no Brasil de 1 ano e meio para 3 meses, né? Então, olha que sensacional o resultado que eles trouxeram. E agora, com a pandemia, né? Óbvio que para eles foi muito bom o impacto, porque tudo começou a ficar mais digital, né? Então, eles aproveitaram esse boom da pandemia. Em junho também eles fizeram a aquisição de uma empresa que faz produtos digitais de ponta a ponta, que é a Dextra, e isso também ajudou a dar uma bombadinha ali na empresa, né, antes de anunciar, que nem você falou, o IPO. Então, eles já fizeram né, eles já protocolaram ali o prospecto deles, mas ainda é confidencial. No mês que vem, provavelmente, a gente vai ter acesso a esses dados. Mas, assim, assume-se que ali, junto também com a Dextra, eles teriam um faturamento próximo de 1,4 bilhão de reais, mais de 6 mil funcionários e, algo que não é segredo, eles têm presença global, eles atuam em todos os continentes, países como China, Japão, Estados Unidos, e eles já têm 60% dos negócios originados fora do Brasil. Então, realmente, uma empresa internacional, né? Eles querem fazer a abertura de capital na Nasdaq e já querem que aconteça tudo perfeitinho lá em novembro, né? Vamos ver se eles conseguem, porque o prazo está apertado. E a intenção é fazer uma captação de pelo menos 200 milhões de dólares. A Advent está presente ali no business, ela começou com uma fatia minoritária, mas aí ela aproveitou para, depois de um tempo, comprar a fatia que era do BNDES e também comprou já uma parte que era dos sócios. Mas eles ainda não informaram se a Advent vai ou não fazer uma saída parcial com esse IPO. Mas a gente fica aí esperando, né? Espero que eles consigam captar realmente esse dinheiro. Eles querem usar para continuar essa expansão internacional deles e também financiar M&As, sendo que parte do pagamento da compra que eles fizeram agora da Dextra vai ser feita com o dinheiro do IPO, né? Então, parte já está ali reservado para esse M&A, né? Mas eu espero que a empresa continue crescendo e fiquei muito feliz em conhecer um pouquinho mais da história deles. Pois é, eu também fiquei, achei bem interessante o modelo, né? E vamos ver se realmente vai rolar esse IPO lá no parque de diversões, como a gente comentou agora há pouco. Agora vamos para a segunda empresa, agora indo de fato, né, para fora. Essa é uma empresa que vai, se tudo der certo, né, a fazer sua abertura de capital lá na Nasdaq. Agora a gente vai, de fato, uma empresa de fora. E essa daqui eu peguei do Valor, e o título é o seguinte: no IPO do tênis de lã e plástico reciclado, Allbirds não promete lucro tão cedo. É engraçado que esse título nem me surpreende mais, viu, Mayara? Isso em si pode ser preocupante. Porém, né, vamos entender como que é essa empresa e o que ela está buscando, então, nesse possível IPO. Vamos lá. Ótimo. Então, a gente já tinha até falado ao Allbirds, quando eles falaram que estavam querendo fazer um IPO, se eu não me engano, foi em junho que a gente comentou deles, né? Mas, para quem não conhece, a Allbirds é uma marca americana de calçados sustentáveis, que, até como eles se defendem ali no prospecto, eles são, na verdade, uma marca de lifestyle, e eles inspiraram aqui no Brasil a YO, né? Então, quem tiver interesse em ver algo parecido, dá para comprar um calçado nessa mesma linha aí pela YO. E até, né, uma das notícias que a gente fez na nossa aula de comunicação, gravando o BTC Journal com os alunos para exercitar não só improviso, mas apresentação em grupo também,
foi sobre a I.O. e eles estavam lá criando uma linha só de home office para usar em casa, bem interessante, aliás. Então, se inspirou ali na Allbirds, mas deu um passinho além até, né? Mas, bem, a Allbirds, ela atende mais o público jovem e que é, né, ambientalmente consciente ali. E no prospecto deles, eles falam que eles têm 3 crenças fundamentais nessa geração de consumidores que está chegando agora. A primeira é que eles sabem que o aquecimento global é verdade, e isso é muito engraçado, mas realmente não é toda a população, né? E que realmente o aquecimento global é uma ameaça. Segundo, são pessoas que conectam a decisão de compra com o impacto no planeta, então essas coisas têm que andar junto e eles fazem uma pressão nas empresas para que as empresas ofereçam esse tipo de portfólio. E terceiro, que não querem escolher entre ter boa aparência, se sentir bem e fazer o bem. Então, sensacional, né? O tênis bonito, confortável e sustentável. Esses clientes que eles têm são fiéis, então isso aqui é um dado muito legal, 53% das vendas que eles tiveram no ano passado foram de clientes recorrentes. E eles também são uma marca nativa digital, 89% das vendas ainda são no digital, mas eles estão querendo expandir a rede de lojas deles, que hoje conta com 30 PDVs. E outra coisa interessante que eles citam no prospecto é que eles fazem sapatos que têm a cara da marca. E realmente, né, você olha os sapatos, por mais que os modelos variem, as cores variam, eles têm mais ou menos uma carinha assim de marca, né? E aí, por isso, eles não precisam colocar um logo gigante no sapato e transformar o cliente num outdoor ambulante. Sensacional, né? Porque realmente tem marcas que fazem isso. Mas vamos falar um pouquinho dos financials, então, já que é o título da notícia. Então, no ano passado, eles tiveram uma receita de 219 milhões de dólares, que teve um crescimento de 13% versus 2019. Se a gente olhar o crescimento das vendas online, né, de 2018 a 2020, elas cresceram 74%. Eles tiveram, no ano passado, um lucro bruto de 51%, que está bem legal até, né? Só que se você somar SG&A e marketing, eles investiram 65% da receita. Ou seja, né, já o lucro operacional ali foi negativo de 29 milhões de dólares no ano passado. E o lucro líquido fechou com, né, na verdade, um prejuízo de 26 milhões de dólares, uma margem negativa em 12%. Só que isso de, né, fechar com prejuízo no ano passado não foi realmente uma surpresa, porque em 2019 eles já tinham tido um prejuízo de 15 milhões de dólares, com uma margem negativa de 8%, e, né, a primeira metade desse ano aqui já está acumulado 21 milhões de dólares negativo, uma margem negativa de 18%, ou seja, né, essa margem líquida negativa só está piorando. E eles falam bem claro no prospecto que eles não têm uma expectativa de gerar lucro positivo. Eles alinham ali que um dos riscos é continuar tendo perda no foreseeable future, né? Então, até onde a gente consegue enxergar, vai ter prejuízo mesmo. E eles colocam que um outro risco aqui é que eles vão aumentar as despesas operacionais, ou seja, SG&A e marketing, que está grande, vai aumentar. Talvez eles não gerem lucro, e talvez, se um dia eles gerarem lucro, eles não consigam aumentar essa geração de lucro, né? Então, é realmente, né, bem estranho você fazer um IPO com uma empresa assim. O que eles colocam do outro lado ali, né? Eles querem fazer a primeira SPO do mercado, que é a Sustainable Public Equity Offering, que é como se fosse um IPO sustentável, né? Que você já entra no mercado se comprometendo a atender alguns critérios mínimos de ESG, né? Que é a parte Environmental Sustainability and Governance, né? Environmental, Social and Governance, né? Então, alguns aspectos mínimos ali de meio ambiente, sustentabilidade social e também ter uma governança boa, né? E também ser auditado por uma consultoria externa, né? Então, eles já são uma B Corp, né? Mas eles estão ali se comprometendo com algumas coisas mínimas, melhorar práticas internas que possam diminuir mudanças que piorem, né, o aquecimento global, tem alguns compromissos, questões sustentáveis também, né, e quem vai supervisionar eles ali é a BSR.
Só para dar um pouquinho mais de cor aqui, né? Por que eles são tão sustentáveis? Eles fazem os tênis deles com plástico reciclado e também alguns materiais naturais, principalmente lã. E aí eles ficaram meio popstars ali, né, no Vale do Silício. Por exemplo, um dos fundadores do Google, o Larry Page, já usou o sapato deles. Depois eles foram para Hollywood, o Leonardo DiCaprio usou o sapato deles. E aí eles foram para todos os lugares, e até o Obama já usou o calçado deles. Além de ser um calçado sustentável, os clientes gostam muito. Então, como eu comentei, tem essa parte da fidelização, né? E o NPS deles é de 86%, que é um NPS gigantesco. Entre parênteses, menor do que o NPS da BTC, que é de 88%, né? Mas, né, vamos ver, então, se eles conseguem entrar bem no mercado, lançar essa moda, né? Se pega essa moda de SPO e fazer IPO sustentáveis, né? E aí, com esse IPO, eles estavam buscando ali um valuation de mais de 2 bilhões de dólares, sendo que a última vez que eles tiveram um aporte na série E, em setembro do ano passado, eles tiveram um valuation de 1,7 bilhão de dólares, né? Então, assim, já é um aumento de valuation para uma empresa que está gerando cada vez mais prejuízo, né? Até para a gente ter uma noção, no ano passado, eles consumiram de atividade operacional, né, 35 milhões de dólares de caixa, e depois ainda consumiram investimentos mais ou menos ali 16 milhões de dólares. Então, com os 100 milhões que eles captaram no passado, eles ainda aumentaram o caixa em 50 milhões, mas assim, não está indo para um caminho muito legal, né, se a gente pensar nisso. Provavelmente eles vão fazer o IPO, vão colocar dinheiro para dentro e vão consumir isso, depois vão precisar de mais dinheiro, né, não tem uma expectativa de ficar sustentável ali. Mas bem, meu comentário agora, minha opinião, né, e aliás, é por isso que eu gosto tanto, por exemplo, da Natura. A Natura consegue fazer um ESG sensacional, né, né, dar exemplo não só para empresas brasileiras, mas para o mundo todo, e gerar lucro e ser competitiva no mercado, né? Então, assim, não é que os produtos da Natura são mais caros, porque ela é uma empresa sustentável ambientalmente, socialmente, né? Ela consegue concorrer com os outros players do mercado e ainda, né, tá ali respeitando práticas ESG. Isso que é o legal, e até a gente ensina nas aulas de estratégia, né? Se você quiser adotar alguma prática ESG, isso tem que girar junto com o seu motor, que gera dinheiro no final, né? Então, que isso ajude o seu motor a girar, ou pelo menos não atrapalhe a lucratividade do seu motor, né? Então, isso que é uma boa empresa ESG, na minha visão. E, by the way, né, quando a Natura comprou a Avon, eu pensei assim, ai, não, a Natura vai ficar pior agora na parte de sustentabilidade. Não, a Natura está deixando a Avon sustentável. Então, para mim, isso que é uma empresa boa ESG. Espero que a Allbirds consiga se encaixar ali nos eixos, porque, claro, o mundo precisa de empresas assim que se preocupam com o meio ambiente, com a parte social, né? Mas eu acho que não é às custas de IPO no mercado. Pois é, eu tendo a concordar com você, viu, Má? Mas enfim, vamos ver se acontece esse crowdfunding aí da Allbirds, né? Eu recuso a chamar de IPO, né? Dado que é um investimento que não tem retorno, falta a previsão de lucratividade e retorno da empresa, e também me recuso a chamar de SPO, né? Porque para mim é só mais uma buzzword aí para tentar alavancar esse IPO. Vamos ver o que acontece, né? Mas é interessante, eu acho legal você fazer essa ponte com a Natura, porque justamente é importante a gente ter essa associação, né, entre as práticas sustentáveis, para quem acredita, né, no aquecimento global, é importante, eu gostei muito do seu comentário, inclusive, pessoal, é um fato, né, o último relatório aí enfim, dos principais cientistas, né, climáticos, já mostrou que isso é um fato, enfim, e a gente precisa dessa consciência mesmo, mas a parte de sustentabilidade do negócio tem sua relevância, não é verdade? Bom, vamos para a última notícia aqui do BTC Journal de hoje. Eu peguei do Valor Econômico. Interplayers, que presta serviços para o segmento de saúde, entra com pedido de IPO. Essa empresa, né, eu fui atrás do prospecto, né, dei uma boa olhada aí nessa empresa para poder compartilhar com vocês aqui nesta última notícia do episódio de hoje. Então, vamos lá, né, do que se trata a Interplayers, né? Vou começar com um breve histórico. Ela foi fundada em 2002, né, com a criação de um modelo SaaS, né? O que é o SaaS? É o Software as a Service, né? Então, você utilizar um software como uma prestação de serviço, né? E esse modelo foi criado para o mercado farmacêutico, e o nome desse primeiro produto é PharmaLink.
É uma plataforma de negociação direta entre farmacêuticas e farmácias. Então, é um serviço para a empresa, né, um serviço B2B, business to business, como a Mayara coloca bem nas aulas de marketing lá, serviço B2B, que ajuda as farmácias a comprarem, né, negociarem os medicamentos direto com as indústrias farmacêuticas. Beleza, a empresa foi se desenvolvendo nesse mercado e em 2013 ela expandiu bastante aí através de crescimento inorgânico, né, M&As, compras, aquisições de outras empresas, e a partir dali ela criou um novo produto, né, um sistema de negociação também, mas entre farmacêuticas e clínicas e hospitais, não mais entre as farmácias, né? Então esse novo modelo de negócio, eles chamaram aí o portal Non-Retail B2B, né? Então agora era entre farmacêuticas e as clínicas e hospitais que queriam adquirir esses medicamentos. Em 2015, entrou no mercado B2B2C, né? Então, é uma nova nomenclatura aí, né? E só para vocês entenderem um pouco do que se trata, né? Esse mercado ele foi atingido pela Interplayers através do Portal da Drogaria. Essa plataforma é um banco de dados para farmácias, né? Principalmente sobre programas de fidelização do cliente. Ou seja, uma plataforma feita para a farmácia utilizar e auxiliar o cliente, né? Por isso o nome B2B2C, né? Ela é uma plataforma oferecida para a empresa, para que a empresa possa usar essa plataforma e facilitar a experiência do usuário do cliente, né? Então ela tem essa visão dupla, né? Tanto o negócio como o cliente final. Em 2019, ela começou o braço de suporte a diagnósticos, também nessa parte B2B2C, oferecendo plataformas que facilitam as clínicas e laboratórios, né, de diagnósticos, exames e tal, a facilitar essa interface junto ao cliente. Então, são basicamente 4 unidades de negócio, né? A plataforma de vendas B2B, que tem a Pharmalink e uma outra marca chamada Entire. A plataforma de compras e suprimentos é uma outra unidade de negócios, onde a gente tem o Clube do Pharma e também a Van Health IP. Terceira unidade de negócios é a plataforma de vendas B2B2C, principalmente aí com o portal da drogaria. E a quarta é a plataforma Healthcare, que eles chamam, que são serviços personalizados para empresas focado na experiência do cliente. Beleza, o que eles têm aí de vantagens competitivas e características do negócio? Eles colocam no prospecto o mercado endereçável, né, o addressable market. Eles têm hoje um GMV, né, o anual, né, fechamento aí 2020, GMV de 11,4 bilhões. Né? Então, uma empresa que utiliza um software, presta serviço, esse serviço ele faz a transação aí dos produtos. Né? O GMV é esse valor total dos produtos transacionados, 11,4 bi. O mercado de medicamentos no Brasil é de 120 bilhões, né? Está lá no prospecto esse dado através de pesquisas. E o de hospitais, clínicas e bem-estar é de 223 bi. Então ainda tem muito mercado para eles captarem. Outro ponto que eles colocam aí como vantagem competitiva é a recorrência. Eles têm 96% da receita através do modelo de assinatura, principalmente no B2B, e também do take rate, né? Então uma participação na venda dos produtos, principalmente aí no varejo. Alguns problemas, né, ou dificuldades no modelo de negócio. Primeiro seria a baixa barreira de entrada. Então, uma fragilidade do modelo, né, que está relacionado ao e-commerce, é o baixo investimento, não é um monopólio, né? Então, se a gente fala de Amazon, por exemplo, já dificulta um pouco, mas é um mercado em que algum investimento em tecnologia você consegue criar uma nova solução. E isso faz com que eles tenham um baixo poder de barganha com concorrentes e substitutos, né? Apesar de ter tecnologia envolvida, isso ainda assim dificulta um pouquinho. Uma outra desvantagem é a questão da LGPD, né? A nova Lei Geral de Proteção de Dados. Como a empresa lida, né, com dados de clientes, dados sensíveis, pode ter parte do modelo de negócio prejudicado pela LGPD e eventuais mudanças futuras na lei, no sentido de proteger os dados do usuário. Tá? Então, essa é mais uma fragilidade que também está nos riscos, ali na análise dos riscos no prospecto. Vamos falar um pouquinho dos financials aqui, só para a gente entender um pouco o tamanho da empresa. É uma empresa de pequeno porte, né? Não é uma empresa muito grande. Ela teve uma receita no primeiro semestre de 2021 de 61,6 milhões, com M de mata, viu, pessoal? Então é uma empresa tamanho menor assim do que a gente costuma colocar aqui. Teve um aumento de receita de 45% desse período em relação ao primeiro semestre do ano passado.
E o valor transacionado, né, o GMV, foi de 6,6 bi nesse primeiro semestre. Tem uma margem bruta de 55% e uma margem líquida de 17,2%. Então, em comparação com a empresa que a Mayara comentou, né, é uma empresa lucrativa, né, ela traz lucro líquido aí na sua operação e gera caixa. Então, lá no demonstrativo de fluxo de caixa, a geração de caixa operacional no primeiro semestre foi de quase 15 milhões. Teve uma queima de caixa no mesmo período do ano passado de 500 mil, mais ou menos, né? E aí o que a gente consegue perceber? Boa parte dessa geração de caixa se deveu a contas a receber, que reduziu no demonstrativo, ou seja, a empresa tem feito um bom uso aí, muito provavelmente, de antecipação de recebíveis, né? Uma nova forma de cobrança dos clientes. Isso é muito bom. Com isso, ela conseguiu gerar caixa. E aí um outro ponto curioso que tem no prospecto é o intangível. Você vai lá no balanço patrimonial, dentro dos ativos, tem lá o valor do intangível, que é bem representativo nos ativos totais. Né? Então, dos 90 e poucos milhões dos ativos, 73,8 é intangível. Está bem detalhado, é bem legal dar uma olhada no prospecto para entender um pouco do que se trata. Né? Então, aqui tem o valor do software, patentes, todo o ágio relacionado, né? Então, a supervalorização dessas tecnologias desenvolvidas, licenças e também carteira de clientes. E aí tem um outro ponto que está dentro dessa parte intangível, que eu gostei bastante, que eles colocam o crescimento esperado em vendas para os próximos 5 anos, que é de 6%, o crescimento na perpetuidade de 3% e a taxa de desconto, 14%. Vocês que foram alunos do GBP, aí tiveram aula com o Renato de Finanças Corporativas e Valuation, sabem para que usar esses dados, hein, pessoal? Então, aqui dá para calcular um belo de um valuation com fluxo de caixa descontado, pessoal. Isso daqui é bem interessante, não tem em todo o prospecto. E um outro ponto curioso foi na parte dos passivos. Fui dar uma olhada, né, como que a empresa se estrutura, não é uma empresa endividada, claro que tem prejuízo acumulado, tem capital de sócios que bancam a operação, mas tem também uma parte bem representativa de obrigações por aquisição de investimento, cerca de 31 milhões de reais. O que é isso? Né? São valores devidos a acionistas de empresas adquiridas, né? A empresa cresceu também através de aquisições, com pagamento parcelado. Então, a empresa precisa pagar aí as empresas adquiridas, os acionistas dessas empresas que foram adquiridas, através, ao longo do tempo. Isso é uma forma da empresa se sustentar. Então, eu particularmente achei bem interessante, é uma empresa já lucrativa, não é grande, mas está crescendo, tem um mercado bem grande para conquistar, né? E trabalha num setor que talvez não seja de grande apetite aí para começar a entrar uma série de concorrentes. É um setor bem específico e eu acredito que ela tem bastante a crescer. Parece ser interessante, vamos ver a quanto que vai sair esse IPO, mas eu acredito que ele deve sair sim. Vamos acompanhar. E essa foi a última notícia do BTC Journal dessa semana. Então, eu queria muito agradecer a participação de vocês. Mayara, muito obrigado de novo. Obrigada, Rabi, obrigada, Renato, obrigada a todos os ouvintes. Mandar um abraço aqui para a turma do SFP, que a gente começou semana passada, a matéria de marketing, né? Discussões ótimas ali, e né, como continuar ali até semana que vem. Um abraço, então, até. Muito obrigado, Renato, também pela participação. Obrigado, Habib, obrigado, Mayara, obrigado, pessoal. Mandar um abraço também para as turmas do GBP, né, que a gente está desenvolvendo aí todo o conhecimento aí de valuations e, eventualmente, depois a gente vai falar um pouco de estratégia. As turmas estão evoluindo muito bem. E no sábado eu fecho minha participação no SFP. Então, pessoal, já estou com saudade, né? A Mayara dominou essa turma aí nesses últimos dias, mas no sábado a gente fecha com chave de ouro. E se você quiser fazer um curso de pricing, a gente vai começar agora no meio de abril, no meio de outubro. Entre no nosso site, 3 semanas comigo, aprendendo todas as estratégias de pricing que existem no mercado. Um abraço. Muito obrigado. Obrigado você que acompanhou a gente até agora, pelo interesse, pela paciência, e a gente tem um encontro marcado na próxima semana no BTC Journal. Um grande abraço, até lá. Tchau, tchau.